Bonjour, mes amis! Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui começando no YouTube, mas já tinha meio que começado um pouquinho no Insta. Olá, Mayra, Oscar, Ravila, Marcela, Stella, Luísa, Érica. Se vocês estão ouvindo, tem um avião aqui passando. É o computador do João. Acho que tem um problema no ventilador. Você parece que ele vai decolar em breve. Hã? É pelo de gato. É pelo de gato? Nossa, pelo de gato. Enfim. E aí, gente, como vocês estão hoje? Tudo bem com vocês? Vocês estão prontos para estudar? Vocês estão motivados, empolgados? Aumente sua tela, pegue uma caneta para escrever. Nossa, até hoje, toda hora que eu vou falar caneta, me vem caneca. Peguei uma caneca também com café para aguentar, para me aguentar durante uma hora. Ju, avisa no Insta que o link tá na. Ah, sim, é Insta. Eu tô então começando aqui. Quem quiser migrar para o YouTube, porque no YouTube é mais legal, porque eu vejo os comentários de vocês, porque aqui eu não tô vendo, não consigo acompanhar. E também aqui no YouTube eu compartilho minha tela, então fica mais fácil para estudar. Mas qualquer coisa, saibam que essa aula está sendo gravada e fica depois disponível, né, no replay. E o link tá no perfil, né? Na bio. E também, se você quiser apenas aparecer no canal, né? A live tá rolando, tá bom? Sim, podem deixar o like para mim, gente. Quem já conhece meu trabalho e está gostando de comparecer aqui meio-dia para estudar comigo, por favor, deixe seu link. Posso ter uma água? Oui. Obrigada, merci. Un petit peu d'eau. Muito bom, gente. Então, sim, a live no Insta se corta depois de uma hora, é verdade. E aí, às vezes, a gente esquece e esquece de lançar a nova like, é verdade isso. Tá bom, gente? Então, quem tá aqui pela primeira vez, levanta a mão. Oi, Lud Gleison tá aqui, aluno do meu curso tá aqui. Muito bom, gente. Quem mais tá do meu curso também? Então, gente, eu compartilhei no Insta, né, a programação. Eu falei que hoje vamos terminar esse trabalho com iniciante, né? A gente vai terminar esse trabalho que a gente vem fazendo sobre os artigos, né? Porque eu comecei a tratar dos artigos, mas aí, à medida que eu fui mostrando para vocês, eu me dei conta que realmente tem sempre muitas perguntas, muita confusão, tá? Então, hoje vai ser a última parte sobre os artigos, tá? Última parte, depois amanhã a gente já faz outra coisa, não fala mais de artigos durante um mês, porque não aguento mais os artigos, eu não sei vocês. Ok? E depois nos intermediários avançados, daqui a meia hora, né, vai ser um conteúdo onde eu vou falar eu vou falar em francês, passar um conteúdo um pouco mais aprofundado. E hoje nós vamos ver le langage familier, que é tipo a linguagem coloquial. D'accord? Ok, então vai ser isso para hoje, gente. Todo mundo pronto? Então vamos lá. Chega de enrolação. Vamos lá. Então vou compartilhar aqui meu Word e vamos lá. Então, gente, tem coisas que a gente já viu, né? Não vou voltar hoje, não. A gente já viu les articles définis, a gente explicou, né? Que é o, a, as, os. A gente viu os indefinidos, les articles indéfinis. Vou aumentar minha tela, né? O que vocês acham? Isso é mais fácil. Ah, esqueci de dar aqueles avisos, né? Importantes. Primeiro,
Para ver bem o material que eu estou compartilhando, vocês têm que colocar qualidade do vídeo de vocês em 720. Então, se ficar embaçado, se estiver embaçada a tela, vocês têm que clicar na rodinha embaixo à direita da tela e escolher qualidade 720, tá bom? Segunda coisa que eu queria dizer, se por acaso cortar essa ao vivo, mas tenho certeza que não vai cortar, mas enfim, quem sabe, pode permanecer no canal que a gente sempre dá um jeito de voltar se acontecer alguma coisa, tá bom? E a última coisa, gente, tem que deixar o like. Se vocês não forem deixar o like, o vídeo vai se autodestruir em 30 minutos, entendeu? Então, tem que dar o like. Ok, vamos lá, gente. Então, eu vou emendar aqui. A gente fez exercícios. Quem não assistiu, né? Quem tá aqui pela primeira vez, depois, por favor, podem assistir as últimas aulas que fizemos já sobre os artigos, tá bom? Porque a gente já vai voltar logo nos partitifs. Então, les articles partitifs, eu já tinha explicado, né, uns 3 aulas atrás, mas vou fazer só para lembrar, né, un résumé, une révision, vamos dizer. Então, les articles partitifs são esses: du, que é para o masculino, tá? De la, que é para o feminino, e de l'apostrophe, que é para masculino e feminino. Sempre escrevo masculino. Masculino e feminino antes de uma vogal, ok? Então, isso aqui são os 3 artigos partitifs, tá bom? E eu já expliquei, mas vou lembrar vocês que esses artigos eles se usam para introduzir uma coisa que não pode, que não é que não pode, que não está sendo quantificada. Uma coisa que não está sendo quantificada. Quantificada. Ok, gente? Então, tu es drôle. Oui, Solange. Verdade. Eu sempre fiquei na dúvida entre professora de francês e humorista. Mas deu aquilo que deu. Ok? Julie tá perguntando se D e D é a mesma. Não, é a mesma pronúncia, né? É a mesma... Isso, a pronúncia. Sim, é a mesma pronúncia, Julie. Sim, sim. Ok. Então, je prends mon déjeuner pendant que j'étudie, Elisabeth. Bon appétit, Elisabeth. Marianne, je veux être ton élève dans le cours. Sim, daqui a pouco mais de 2 semanas estaremos abrindo o curso. Paciência, paciência, gente. Tem gente em Tours? Muito bom. Tá, então, gente, deixa eu dar exemplos, né? Por exemplo, je mets du sucre dans le gâteau. Eu coloco açúcar no bolo. Nessa frase, vocês realmente podem ver que a gente não está precisando a quantidade. E a dificuldade é que realmente em português não se usa nada. Je mets du sucre dans le gâteau. Eu coloco açúcar no bolo. Tá? A gente não sabe a quantidade. Je bois du café le matin. Eu bebo café de manhã. Aqui não especifica a quantidade também. Tá? J'achète de la farine. Eu compro farinha. A gente não tá falando também quanto, né? Se é 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Não se sabe. A gente compra, eu compro farinha. J'achète de la farine. Tá? Então aqui a gente mostrou, né? O masculino, o feminino. E aqui, il boit de l'alcool, ele bebe álcool. Tá?
começa com vogal, tá? Então, vocês podem ver que vai se usar muito para alimentos e bebidas, tá? E vai se usar também bastante com sentimentos ou com coisas abstratas. Tu as du courage, você tem coragem. Nous avons de la peine pour toi, nós temos pena de você. Por quê? Porque coragem, pena, a gente não consegue quantificar, correto? Ver os comentários de vocês, ver se tem alguma pergunta nessa altura do jogo. Não consigo enxergar a letra, Cristiane. Você tem que mexer na qualidade do seu vídeo no YouTube. Clica na rodinha, na engrenagemzinha embaixo à direita e escolhe 720 de qualidade que vai resolver. Mas aqui a qualidade tá boa. A gente tá verificando, tá tudo bem. Ok? Não, esses aqui Laodiceia. Esse aqui não são os artigos contractés, ainda não. Já vou para os artigos contractés. Tá bom? Aumentar um pouco mais a tela. Só um pouco porque depois vai ficar passando. Ok? Dá um exemplo de quantificada, por favor, perdão. Aqui. Por exemplo, je bois du café le matin. Je bois du café le matin, eu bebo café. Tá. Je bois une tasse de café. Aqui a gente tem a quantidade, que é uma xícara de café. Aqui a gente tem, né? Ok? Je mets du sucre dans le gâteau. Poderia ser. Inclusive, eu vou dar os exemplos daqui a pouco, né? Mas j'achète de la farine. Bom, j'achète un sac de farine. Un sac de farine. Oh, gente, o que tá acontecendo comigo? Un sac de farine, tá? Mas vou dar os exemplos. Então, realmente, podem ver que aqui, j'achète de la farine não está sendo quantificado. E justamente, com quantidade, avec les quantités, é diferente. Por exemplo, je mets 1 kg de sucre dans le gâteau. Aqui a gente especifica a quantidade. Je mets 1 kg de sucre. Je mets une cuillère. Eu coloco uma colher. E aqui o interessante é ver que depois da quantidade tem que usar a preposição de. Não se usa o artigo partitif depois da quantidade. Je bois 2 litres de café. Mesma coisa, 2 litros de café. Vocês não podem falar 2 litres du café. 2 litres du café, não. Tá? Depois da quantidade, tem que usar a preposição de. Je bois un verre de bière. Uma taça de cerveja. Mesma coisa. Tá bom? E depois eu tinha explicado para vocês, né, que assim como os artigos indéfinis, os artigos partitifs, eles se transformam em de na negação. Então, il boit de la limonade, ele bebe limonada, il ne boit pas de limonade. Dentro de uma frase negativa, o artigo partitif se transforma em de. Ok? Je mange du sucre. Négatif, frase négative. Je ne mange pas de sucre. Eu não como açúcar. Ok? Phrase négative, on utilise la préposition de. Ça va, les amis? Tudo bem, gente? Tudo bem?
Une cuillère de sucre. Oui, muito bom, Elizabeth. Sim, todas as aulas ficam disponíveis depois no canal. E em breve ficarão disponíveis em outro lugar com o material. Tá? Ainda não está pronto. Je prépare mon déjeuner et je t'écoute. Très bien. Il boit com S? Não, Leonardo. Il boit é com T. A conjugação é com T. Tititi, professora, sempre antes de um substantivo se usa um pronome? Porque, por exemplo, no português não usamos. Tá, não é um pronome, é um artigo. Sim. De forma geral, antes de substantivo, sempre tem que ter um artigo. Eu sei que em português não. Isso é uma grande diferença e é justamente fonte de confusão. Du pode ser partitivo e contração. Natália, exatamente, eu tô chegando lá. Ok. Estamos na aula 15 já ou 16? Hoje é que? 15 já. Tem bastante material, fora todos os vídeos que já existem no canal, né? Ok, então vou continuar. Muito bom. Ok, então vamos fazer, agora que a gente revisou os partitivos, vamos fazer um exercício para absorver, né? Para absorver e para verificar, claro, que vocês entenderam o que a gente falou. Então, vou pedir a participação de vocês e quem já participa sempre já sabe, né? Por favor, quando você for dar a sua resposta, coloque o número para que eu saiba o que você está respondendo, porque depois de um momento, né, eu já não sei mais onde que vocês estão respondendo. Tá? Então, vamos lá. Exercício. O que está acontecendo aqui? Eu consigo... Aqui. Ok. En général, le matin, je mange pain avec confiture. En général, le matin, je mange pain avec confiture. Oui, Anna a déjà répondu. Très bien, Esmeralda aussi, Fatima, Stella. Ok, très bien. Então, o primeiro é fácil, tá? É du pain. Je mange du pain. Eu como pão avec confiture. Numéro 2. Oui, très bien. Super, Marina aussi, Solange. Ok. Ok, super. De la confiture. Eu como pão com geleia. Então, vocês podem ver que isso, em português, não tem nenhum artigo. Eu como pão com geleia. E em francês, tem que colocar o artigo. Je mange du pain avec de la confiture. D'accord? Je mange du pain avec de la confiture. É bem importante. 3. Je bois 3. Le numéro 3, les amis. Je bois... Gente, quando colocar a resposta, coloquem um número antes, porque senão eu não sei onde vocês estão. Ok? Oui. Je prends... O que é? Tá. Tem bastante coisinhas aqui no texto, vou corrigindo aos poucos. Ok. Je prends, oui, les amis, très bien, du jus d'orange. Eu como suco de laranja. Je bois du jus d'orange et parfois un peu. E aí, gente, número 4. Ravila falou 4 du. Não. Aqui é uma pegadinha. Duro também colocou du.
Ai, ai, gente. Aqui foi uma pegadinha da professora. Ok? Je bois un peu de lait. Por que, gente? Por que é de lait aqui e não du lait? Porque aqui nós temos a quantidade, né? É un peu de lait, um pouco de leite. Aqui é mais fácil, porque é parecido com português, correto? Então, 4 é de. Isso, Leila. Isso aí. Coloca o número antes de responder para eu saber. Perfeito, gente. Muito bom. Continue. Quand j'ai le temps, quando tenho tempo. Ah, eu não sei se eu traduzi tudo, né? Mas de forma geral, de manhã eu como pão com geleia, eu bebo suco de laranja e às vezes, né? Parfois e às vezes, um pouco de leite. Quand j'ai le temps, quando eu estou com tempo, je prends une part. E aí, número 5. Tem gente falando 5 do Danilson. Eu não sei se você está respondendo o 5, mas se for o 5, tá certo. Ana, très bien. De. Mesma coisa. Une part de gâteau. Une part de gâteau. Não. Porque é um pedaço de bolo. Avec, número 6, alguém perguntou pourquoi de, porque quando a quantidade já está especificada, aí você usa a preposição de. Então, um pouco de leite, um pedaço de bolo. É trovão? Meu Deus! 6. 6. O que vocês me dizem no número 6? 6 de lá. Beurre significa manteiga. Mas, gente, manteiga em francês é masculino. Avec du beurre. Du beurre. Ok? Mon frère boit 1 litre. Numéro 7, mes amis. Numéro 7. Parabéns, gente, pela participação. Tô adorando. A Ana já tá lá na frente. 1 litre de café. Por que de novo, a quantidade aqui já está especificada, tá? Il mange du chocolat. Ele come chocolate. Il mange du chocolat. Né? Partitif. Ele come chocolate. Et il boit, oh perdão, deixa eu colocar aqui 8 e 9. Ana, eu vi que eu já tinha respondido de forma correta. Eu fui um pouco mais rápido. E aí, gente? 9, 9, 9, 9. 8 de. 8 é du, hein? Ok. Du, de café, du chocolat. Muito bom. Ok. E ici, c'est il boit de l'alcool. Ele bebe álcool. Né? Começa com vogal. Então, de é l'apostrophe. Moi, je ne bois jamais. E aí, gente? Aqui, ó. Quero 10 e 11 aqui, ó. 10 e 11. Je ne bois jamais. Ah, eu vou traduzir. Meu irmão... Não. Quando eu estou com tempo, eu tomo um pedaço de bolo com manteiga. Meu irmão bebe 1 litro de café por dia. Ele come chocolate e ele bebe álcool. Podem ver que meu irmão é top. Coitado, não é nem verdade. Moi, je ne bois jamais. Eu nunca bebo. E aí, gente? Nunca bebo, je ne bois jamais de café. Aqui é a preposição de, porque estamos numa frase negativa. Ni d'alcool. D'alcool, aqui é de novo, numa frase negativa, tá? Só que
começa com vogal, então vocês podem ver que o de se transforma em D apóstrofe quando está antes de uma palavra que começa com vogal. Ok, les amis? Très bien! Muito bom, gente! Quem aprendeu pelo menos uma coisa até agora, deixa seu like pra mim. Muito bom, gente. Eu tô vendo os comentários de vocês. Muito bom, Otávio. D apóstrofe, exactement. Perfeito. Ok, gente? Então, eu acho que aqui ficou bem claro. Isso, Marina, d'alcool. Céline, je peux dire un morceau de gâteau? Sim, Gustavo. Une part de gâteau, un morceau de gâteau. Exactement. Que língua difícil. Não é não. Não é não. Complicou, não. Céline, como fazemos para identificar se é um artigo indefinido ou partitif dans une phrase négative? Vocês não conseguem identificar, só que assim, não sei, precisa identificar, acho que não faz diferença, entendeu? Mas acho que você, pensando na frase afirmativa, você consegue fazer a diferença. Erika tá falando ni é nem, exatamente. Oi, gente do Insta, tem gente aqui acompanhando? 40 pessoas. Muito bom, parabéns. Você pode clicar no link na bio para se juntar aqui as mais de 400 pessoas acompanhando aqui ao vivo. Querida, como fala em francês, por favor? S'il vous plaît? Ou s'il te plaît? Ok, 4 e 5 porque é só de, porque é depois, Natália, porque é depois de... É porque depois de uma quantidade se usa a preposição de, tá? Qualquer coisa você revê depois do replay que eu expliquei isso, tá? Tá? Se for um pouco complicado, gente, fiquem à vontade depois para ver o replay. A diferença entre de l'alcool e d'alcool, Maria, é porque d'alcool é dentro de uma frase negativa, tá bom? De l'alcool é afirmativo e d'alcool é na frase negativa. Je suis en retard. Bouh, João! Ok. Celine, como refazer os exercícios? Em breve eu vou disponibilizar todo o material. Acho que antes do final da semana, hoje é segunda-feira, vamos lá. Quinta-feira, no máximo, vocês estão com esse material e vocês podem refazer os exercícios, tá bom? Agora me comprometi. Fiquei pressionada. Ok, gente, vamos, porque a gente nem começou. Vocês estão me enrolando demais com esses artigos, viu? Les articles contractés, vamos lá. Gente, les articles contractés. Que é um article contracté? É um artigo, uma contração, tá? Gâteau com manteiga é comum? Não, foi só para o exemplo. Foi só para dar exemplos. Ok. Então, os artigos définis, eles fazem contração com algumas preposições. Na verdade, com duas. A primeira é a preposição a, e a segunda é a preposição de. Tá bom? Então, a e le dão a contração o, tá? Isso corresponde em português a ao, simplesmente, tá? A plus le égale au. Então, vocês nunca vão ver a le, isso não existe, tá? Por exemplo, aqui, je vais au restaurant. Eu vou ao restaurante, né? Traduzindo ao pé da letra. Eu vou ao restaurante. Vocês nunca vão ver a le restaurant. Impossível isso.
à le restaurant. Não existe. Tá? À la não faz contração. Continua à la. Je vais à la plage. Eu vou para a praia. Não muda. A L apóstrofe também não muda. Je vais à l'hôtel. Eu vou para o hotel. Tá? Hotel começa com H, que é considerado vogal. Je vais à l'hôtel. Agora, o A com le dá a contração O. Por exemplo, je vais aux États-Unis. Eu vou aos Estados Unidos. Tá? Isso é a contração. Tô vendo os comentários. Se tiver quantificado também seria d'alcool. Sim, Helena, respondendo aqui aos comentários atrasados. A diferença entre je prends e je mange. Je prends eu pego, eu tomo, e je mange eu como. Simplesmente. Pode usar um ou outro. Ok, muito bom, estou gostando. Obrigada, Luciana. 1 litro de álcool, Bia, exatamente, mas espero que você não beba 1 litro de álcool, viu? Ok, Celine, D se usa antes de uma negação e após uma vogal. Se usa antes de uma vogal. Ok, para saber se é masculino ou feminino, ir no dicionário. Sim, Michelle, pode ser uma forma. A prática vai te ensinar, tá? Les articles contractés. Je vais au cinéma, Socorro. Excelente exemplo. Je vais au cinéma. Funciona. Élision, aux États-Unis. André, contraction. Não elision. Tá? A elision, gente, o que é elision? Elision é o fato de encurtar uma palavra, por exemplo, le, tá? Encurtar uma palavra e colocar um apóstrofo. Isso aqui é elision, tá? Contraction é o fato de fazer uma contração, tá? Contraction. Ok? Vou tirar isso porque depois, quando vou disponibilizar o material, vai ficar uma bagunça. Des artistes. Dominique já está corrigindo tudo aqui, ó. Des artistes. Muito bom, obrigada. É o corretor. Pois é. Vamos lá, então. A contração com o de agora. De. De plus le égale du. C'est le livre du professeur. É o livro do professor. Então, pode ver que a tradução seria do. Tá bom? C'est le livre du professeur. Então, vocês nunca vão ver de le. Não existe de le. É du. De com la continua de lá. C'est le bureau de la directrice. É o escritório da diretora. De L apostrophe também continua, ce sont les pinceaux de l'artiste, são os pincéis do artista, e de plus les dá a contração de. Ce sont les pinceaux des artistes, são os pincéis dos artistas. Então, olha só, vocês têm que tomar cuidado, e aqui prestam bem atenção, vocês têm que tomar cuidado de não confundir o de article indéfini, pluriel, e o de contraction. Por exemplo, il y a des pinceaux sur la table. Tem pincéis na mesa, sur la table, avec un S. Nossa, eu não sei, eu acho que tô um pouco cansada esses dias. Il y a des pinceaux sur la table. Tem pincéis em cima da mesa. Ce sont les pinceaux des artistes. Ce sont les pinceaux des artistes. São os pincéis dos artistas. Tá? Vocês podem ver que aqui é article indéfini pluriel e aqui
é uma contração de plus les, tá? Article contracté. Entenderam aqui a diferença? Nossa, já é 37 e eu tinha um exercício. Ok. Celine, quanto custa seu curso? Todas essas informações a gente vai passar no momento que abrir a turma, tá bom? Passar tudo, como que funciona, quando, como, quanto, com quem, onde, tudo. Ok. Il n'y a pas de pinceau. C'est correto, João? Sim, exatamente. Il n'y a pas de pinceau. Ok, vamos fazer o exercício então, porque senão ele vai sobrar para a próxima vez, mas a gente vai fazer rápido. Então vamos lá. Je vais café plage. Tu veux venir avec moi? Por que tem um coração aqui? Não, gente, hoje eu sei o que aconteceu hoje. Eu acho que alguém entrou no meu documento e jogou um monte de coisas aqui. Je vais café plage. Tu veux venir avec moi? E aí, gente? Eu já vou corrigindo, tá? 1 e 2. Podem mandar as respostas de vocês. Je vais au café de la plage. Oh. Je vais au café de la plage. Je vais au café de la plage. Eu vou ao café da praia. Você quer vir comigo? Resposta: Je ne peux pas. Eu não posso. Je dois aller école. J'ai une réunion dans le bureau directeur. Je ne peux pas. Je dois aller à l'école. Je dois aller à l'école. Não, eu tenho que ir para a escola. École começa com vogal. Então é à l'école. J'ai une réunion dans le bureau du directeur. Eu tenho uma reunião no escritório, na sala, né, do diretor, directeur. Ah, alors viens chez moi après. J'ai fait un gâteau, chocolat. Et j'ai acheté de la glace, vanille. Alors, viens chez moi après. Então, vem para minha casa depois. Eu fiz um bolo. E em português seria um bolo de chocolate, né? Em francês é au chocolat. Tá? Un gâteau au chocolat é um bolo de chocolate. Et j'ai acheté de la glace. Aqui nós temos o artigo partitif, né? Eu comprei sorvete à la vanille, de baunilha. Ok? Ah, alors viens chez moi après. J'ai fait un gâteau au chocolat et j'ai acheté de la glace à la vanille. Bonne idée. Boa ideia. Ensuite, nous pouvons aller... Gente, eu peço desculpa, velho. Hoje foi difícil. Eu nem terminei a frase aqui. Tá terrível. Ensuite, nous pouvons aller au cinéma. Tá bom? Au cinéma. Nous pouvons aller au cinéma. Nós podemos ir ao cinema. Tá bom, gente? E aí, vocês acertaram bastante? Professora, a resposta da 3 está certo? À l'école. A resposta da 3 está certo. À l'école. Porque quando você usa o verbo aller, a gente usa, depois do verbo aller, você usa a preposição a. Tá? Então, a gente vai fazer uma contração. À l'école. Au cinéma. Muito bom, gente. Eu sei porque que eu não terminei aqui. Eu estava procurando colocar um exemplo
no plural. E eu não estava achando, e aí eu fui fazer outra coisa, e aí eu não terminei o exercício. Ai, ai, gente, é isso, né? A vida como ela é. E aí? O seu namorador em francês, ele já fica corrigindo, né? Fazendo tudo. Le gâteau au chocolat à la vanille. É porque, Vitória, quando se trata do sabor de uma coisa ou da composição de uma coisa, a gente usa a. Um gâteau au chocolat, um bolo de chocolate. Isso é diferente do à la vanille, é porque vanille é feminino, né? Isso é diferente. O 6, entendi. Vou escrever aqui. Para os sabores, para sabor, se usa a preposição a. Tá bom? Então, tá. Você usa a preposição a. Tá bom? Então, por exemplo, une boisson à la menthe. À la menthe. Uma bebida com sabor de hortelã. Você usa a. É assim, gente. Une glace à la fraise. Um sorvete com sabor de morango. É a. É assim que se diz em francês. Tá ok? Certinho? Não é de baunilha? Não? Baunilha, gente. Vanilla. Vanilla é baunilha. Tô afirmando. Ok. Isso, Celine, qual a diferença entre o e o? É singular e plural? Exatamente. Não seria de la vanille, Sheila, porque não é assim que se fala. Se fala à la vanille. D'accord? Ok, gente. Gente, deixa eu passar aqui. A gente passa um bom tempo, mas podemos considerar que acabou os artigos. Eu sei que gera muitas questões, muitas perguntas e tudo mais, mas depois é muita prática, não tem jeito. Não tem jeito, tá? É bastante prática. Tem que praticar, tem que errar, é normal errar e depois melhorar, tá bom? Isso é minha recomendação. Podem fazer exercícios, podem ler para assim absorver bem sempre, né? Maria, a 5 pode ser um gâteau de chocolat? Não, um gâteau au chocolat. Eu insisto. Tá bom, gente? Vamos então passar pelo conteúdo intermediário e avançado. Será que a gente reinicia aqui um ao vivo no Insta para não correr o risco de cortar? Muito obrigada. O quê? Vou cortar aqui Insta e vou relançar o ao vivo. Tá bom? Então vamos lá, gente. Quem é iniciante e quiser permanecer nessa segunda parte de aula, fique à vontade. É muito bom sair da zona de conforto, empurrar o limite, né? Quem quiser sair, obrigada por ter passado esse momento comigo. Deixe seu like aqui antes de sair, né? E até amanhã, meio-dia, claro. Ok? Aqui, ó. Hop, hop. Nous sommes alors maintenant au niveau intermédiaire et avancé. Pardon pour le retard. Pardon pour le retard. S'il y a des personnes qui viennent juste de nous rejoindre ou qui nous ont rejoints à 12h30, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes motivés pour étudier avec moi ce midi. Et aujourd'hui, nous allons parler du langage familier. D'accord? C'est ce que j'avais dit sur Instagram, que nous allions parler du langage familier. Alors, je vais partager ici mon écran. Est-ce que je partage? Oui, je partage. Ok, le langage familier qui correspond en portugais au langage
Coloquial. 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 Ai, gente, eu não consigo dizer isso. Coloquial. D'accord? D'accord. J'ai adoré, merci. Très bien. Alors, nous allons travailler un petit peu. Je suis en France. C'est quelle heure demain? C'est à 17h pour la France. Midi à l'heure du Brésil, 17h pour la France. Ça va? Très bien, saindo da zona de conforto. Alors, je pense qu'on peut faire un peu la même chose qu'on a fait pour les expressions. J'ai mis ici des phrases qui utilisent un langage familier, n'est-ce pas? Et je vais vous demander d'essayer de me... Pas de me traduire. Bon, si vous voulez traduire en portugais, vous pouvez, mais si vous voulez peut-être donner un équivalent en français, dans un langage plus courant. Alors évidemment, hein, en français, nous avons plusieurs types de langage. Hein. Nous avons le langage courant. Le langage courant, c'est ce qu'on utilise le plus couramment, d'accord? Le langage courant. Le langage soutenu. Le langage soutenu, c'est un langage plus formel, bien sûr, qu'on va utiliser dans des situations plus formelles ou des situations officielles, des situations où on a besoin d'avoir un langage poli, éduqué, d'accord? C'est le langage soutenu. Et le langage familier, ben, c'est le langage... c'est un langage que moi j'utilise beaucoup. C'est un langage que moi j'utilise beaucoup, hein, c'est-à-dire que c'est un langage pas forcément vulgaire, mais un langage, bon, familier, je pense que vous comprenez. Alors, première phrase. Ouais, on utilise l'argot. Oui, on utilise beaucoup, hein. Ronaldo, tu vas bien aujourd'hui, Céline? Ronaldo, je dois dire la vérité, je suis un petit peu fatiguée. Je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui, mais ça arrive, hein, c'est normal. Je n'ai pas très bien dormi cette nuit, j'ai un petit peu de difficulté à me concentrer. Mais ça va, c'est normal. Je connais seulement la troisième phrase, Marina. Bon, alors c'est bien, tu vas apprendre beaucoup de choses. Alors, ouais, la première phrase. Ouais, je sais que vous aimez le langage. Alors, Antonio Ami, vamos, entra no carro, bagnole égale voiture. Très bien, Marina. Oui, c'est ça, hein. Monte dans la voiture, dans la bagnole. Monte dans la bagnole. Vas-y, monte dans la bagnole. D'accord? Donc, on pourrait garder vas-y. Vas-y, c'est un... Ouais, c'est courant, familier. D'accord? Vas-y. Monte. Monte, ça veut dire subir, monter. Hein. Monter, ça veut dire subir. Donc, ce serait bien, on pourrait dire entre. Entre dans la voiture. Entre no carro. Vas-y, entre dans la voiture. Monte dans la bagnole. Est-ce que vous connaissez d'autres mots pour dire la voiture en français familier? Bora, oui, exactement. Bora, entre no carro. Ils disent jamais voiture. Non? Alors Marina, est-ce que tu connais un autre mot pour dire? Est-ce que tu connais un autre mot pour dire? Alors je peux vous donner un bagnole, on pourrait dire aussi la caisse. La caisse, c'est aussi la voiture. Hein, on pourrait dire vas-y, monte dans la caisse. D'accord? C'est un mot qui existe, qu'on utilise. Partiu. Ouais, alors une auto, ouais, ça veut dire une voiture. Alors on n'utilise pas beaucoup, hein. On n'utilise pas l'auto, Monique. C'est très rare, l'auto.
Non. D'accord. Vas-y. Est-ce que c'est différent de on y va? On y va et vamos. Vas-y et você. Pourquoi se dit la bagnole et non voiture? Hernani. Ah, c'est une manière familière de parler. C'est c'est de l'argot. É gíria. Vas-y, La tire? Ah, Dominique, personne dit ça, la tire. C'est de ta génération, ça. vas-y é tipo vai, assim, Hein, vai vas-y, você. vai lá, bora, partiu, vamos lá, né? Ok. Vas-y pode ser vamos. Mas vas-y, c'est dirigé à uma, ça se dirige à une personne, tu. É tipo vai lá. Vai lá. Vas-y seria E vai onde lá. vai, vamos lá. Isso. Então, Vai lá. Char? Non. Ok, Christian, tu viens d'arriver, pas de problème, sois le bienvenu. On est en train de voir le langage familier et on essaye de traduire les phrases. Alors, deuxième phrase, les amis. Quel boucan ils font ces gosses? Qui comprend cette phrase? Quel boucan ils font ces gosses? Qui comprend cette phrase? La bagnole, Ronaldo, c'est la voiture. Oui, vas-y est pour tu, exactement, Natalia, c'est ça. Alors, quel boucan ils font ces gosses? Oui, c'est difficile de deviner la traduction des mots. C'est pour ça que je vous la donne, hein? C'est pour que vous appreniez. Quanto barulho fazem essas crianças, Elisabeth? Très bien. Je comprends rien, Marina. C'est normal. Vas-y est imperativo, menos formal. Exactement, Michel. C'est ça. Que barulho eles estão fazendo, Patrícia? Oui. Et il manque ces gosses. Alors, le boucan, c'est, je vais écrire avec l'article, hein. Le boucan, c'est le bruit, d'accord? Le boucan, c'est le bruit. Et les gosses, ce sont les enfants, d'accord? Le boucan, c'est le bruit et les gosses, ce sont les enfants. Que barulho eles estão fazendo? Essas crianças, né, si on traduit au pied de la lettre. Alors, aqui não seria filho, seria essas crianças, Monique. Oui. Oui, c'est vraiment français, Anna Paola. C'est complètement français et on utilise beaucoup gosses, les enfants. Exactement. Je peux dire au taxi, cette bagnole est... Alors, bagnole, c'est féminin. Cette bagnole est très belle? Non. C'est du langage familier. Donc, le langage familier, c'est plutôt pour les amis. D'accord? La bagnole est la voiture. Tem diferença entre bouquin e boucan? Sim, Rosilene. Bouquin é livro, né? A pronúncia é bouquin. E boucan. Boucan. Jéssica, não estou trabalhando com aula particular, não. Estou trabalhando apenas com curso online, mas dentro do curso online tem aulas de conversação. Só que em grupo. Ok. Ouais, le verlan, Lara, ce sera pour un autre jour. Alors, le boucan, les gosses. Il y a beaucoup de mots pour les gosses. Hein? Les gosses, les gamins. Les gosses, les gamins, les mioches. Oh, les mioches, c'est péjoratif un peu, hein? Les gosses, les gamins, les mioches, ça veut dire les enfants. Tout ça. Le boucan. Dominique, est-ce qu'on a d'autres mots pour le boucan? D'autres mots familiers?
J'aurais tendance à dire le barouf aussi. Le barouf, non? Je pense que le barouf, ça s'écrit comme ça. Ok. C'est seulement familier. Bon, revenons à nos moutons. Merci Sonia. Les petits? Oui, les petits, Hernani. Très bien, on peut dire les petits, os pequenos. Mais c'est pas vraiment familier. D'accord, les petits. Mais on peut dire, bien sûr. Quelle est la différence entre livre et bouquin, Natalia? Livre, c'est du langage courant et bouquin, c'est du langage familier. Ok. Alors, on continue? Troisième phrase suivante. Tu rigoles. Tu rigoles. Qu'est-ce que ça signifie, tu rigoles? Est-ce que vous savez ce que ça signifie, tu rigoles? Ouais, Barouf, Dominique. Ok. Tu rigoles. Les gamins. Ah, j'ai pas mis les gamins? Ouais, les gamins. Les mômes aussi. Les mômes. Les mômes. Je pense qu'il y a un accent circonflexe. Les mômes. Les mômes. Ouais, je pense que c'est ça. D'accord. Alors, tu rigoles. Qu'est-ce que ça veut dire tu rigoles? Oui, tu plaisantes, Julima, c'est ça. Tu rigoles, exactement, Marina. Tá de brincadeira, né? Tá de sacanagem. Estás a brincar. Oui, on a aussi déconne. Très bien, tu déconnes. C'est bien, tu déconnes. Alors, tu rigoles. Ok, donc en langage plus soutenu, ce serait tu plaisantes. D'accord, tu plaisantes. Et soutenu, soutenu, soutenu courant. Oui, d'accord. Alors tu déconnes avec deux N. Tu déconnes, c'est très familier. C'est très familier. Tu déconnes. Tá de brincadeira, né? Tá brincando. Très bien. Alors la phrase suivante. Il est carrément fou ce film. Il est carrément fou ce film. Está me tirando isso, brincando. Très bien. Il est carrément fou ce film. Tá tirando onda também, Gleice, exactement. Donc carrément, c'est pour insister sur quelque chose. Donc on pourrait dire carrément que ça veut dire complètement. D'accord? Carrément, ça pourrait être un synonyme de complètement. Complètement. Hein? Il est complètement fou. Complètement fou, ce film. Está completamente louco esse filme, né? Esse filme está completamente louco, carrément. Carrément, on peut aussi l'utiliser seul. Par exemple, tu veux regarder un film? Tu veux regarder un film? Un film. Et on pourrait répondre ouais. Ouais, c'est le familier de oui. Ouais, carrément. Sim, demais, né? Não sei, je sais même pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça en portugais. Oui, dingue, ce serait un synonyme de fou. Oui, Anna Paola, très bien, vraiment, exactement. Exactement, il est complètement fou, vraiment fou. Quelqu'un m'a demandé récemment pourquoi je disais toujours realmente em português. Eu sempre falo realmente. Na minha cabeça, eu uso realmente no lugar de carrément. Ô, gente, vou fechar aqui a janela que, não sei, tá começando meio que uma obra.
aqui ficar mais tranquilos, tá? Dingue, ouais, tout à fait. Ok. Il est ouf. Travou? Ao vivo? Não sei. Tá funcionando? Tá funcionando. Ok, funcionando. Tem o mesmo sentido de super. Ouais, ok. Funcionando. Ok. Ça va? Sim, absolument. Ok, muito bom. On continue. Alors, regardez cette phrase. Ça fait 1 an que je ne m'achète pas de fringues. Je n'ai pas de blé. Ça fait 1 an que je ne m'achète pas de fringues. Je n'ai pas de blé. Donc ici, on a 2 mots qui sont bien de l'argot. Hein. On a 2 mots qui sont bien de l'argot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pas de fringues, je n'ai pas de blé. Ça va Instagram? Il y a des gens sur Instagram. J'espère que vous arrivez à suivre ici sur Insta. Je peux dire tellement aussi, Denise, non. Franchement, Larissa, oui. Vem da palavra carré, Tárcio, não sei. Não sei. Ué no português... Suelen, ué no português a pronúncia dá a impressão de quem tá falando que não entendeu. Eu uso em português. Ué. Eu uso também uai. É engraçado porque eu peguei assim um pouco de... Eu consigo falar vixe e uai na mesma frase, sem problema. Alors, prof, t'as écrit tu veux dans la dernière phrase. Tu veux? Tu veux. Você quer. Você quer assistir um filme? Tu veux regarder un film? Alors, ça fait 1 an que je ne m'achète pas de fringues, je n'ai pas de blé. Oui, não compro roupas. Tem 1 ano que eu não compro roupas. Exactement. Très bien, Fatima. Fringues, c'est vêtements. Exactement. Donc, des fringues. Des vêtements. Oui, exactement. Des fringues, c'est des vêtements. Et du blé, c'est de l'argent. Des fringues, des vêtements et du blé, c'est de l'argent. Donc, ça fait 1 an que je ne m'achète pas de vêtements, je n'ai pas d'argent. Hein? Tem 1 ano que eu não compro roupa, eu não tenho dinheiro. Não compro roupas porque eu não tenho dinheiro. Exactement. Blé, blé initialmente é farinha de trigo. C'est vrai. Du blé, c'est la plante, la céréale. Exactement. Oui, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de fric, bien sûr. Non, Aline, ce n'est pas tu veux avec un T. La conjugaison, c'est tu veux avec un X. Je n'ai pas de fric, très bien. Hein, je n'ai pas de blé, donc du blé, du fric. J'ai une vidéo sur l'argent. J'ai 2 vidéos sur l'argent sur ma chaîne où je donne aussi d'autres manières de dire en argot. Du blé, du fric. D'accord? Não, vocês... Celine, tente falar dinheiro. Não, vocês estão rindo de mim porque não consigo dizer. Oui. Ok. Poderia ser je n'achète. Ok, oui, je vois la question. Je n'achète, je n'achète pas, eu não compro. Eu não compro. É assim? Compro. Compro. Peraí, como que escreve? É assim, né? Ou tem um U depois? Eu tô perdida.
Eu não compro. É o ou ou no final? O, tá. Et je ne m'achète pas. Je ne m'achète pas. Eu não compro para mim. Eu não me compro. Tá? Entendeu a diferença aqui? Des thunes, oui, c'est vrai. Des thunes. Hein, des thunes ou de la thune. Je pense que si vous connaissez la chanteuse Angèle, hein, vous connaissez peut-être la chanson La Thune. Donc c'est l'argent. De la thune, de l'argent. Compro. Merci, merci. D'accord. Alors, comprou é passado, ele não comprou. Ah, obrigada, Rachel. Merci. Alors, on passe à la phrase suivante. Laisse tomber ce truc, ce n'est pas pour toi. Laisse tomber ce truc, ce n'est pas pour toi. Donc ici, on a deux formules, hein, laisse tomber et truc. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous me dites? Laisse tomber ce truc, ce n'est pas pour toi. Agora fechei a janela, não tem barulho, mas tá um calor. J'ai fermé la fenêtre, donc il n'y a plus de bruit, mais qu'est-ce qu'il fait chaud. Grana, oui, c'est ça, de la thune, grana. Deixa isso pra lá, não é pra você. Ok, laisse tomber, oublie. Pode ser também, c'est bien. Ouais, alors laisse tomber, laisser tomber, ce serait un équivalent en français à abandonner. Abandonner. Hein, desistir, desiste, deixa pra lá. Ok? Et un truc, c'est une chose. Simplement, hein? Abandonne cette chose. Mais en portugais, ce serait esse negócio, né? Deixa pra lá esse negócio. Laisse tomber ce truc. Deixa pra lá esse negócio. Não é pra você. Ce n'est pas pour toi. On est d'accord? Deixa essa coisa cair. Literalmente seria deixa essa coisa cair, mas desista dessa coisa. Isso, Julie, truc é coisa. Largue esse dinheiro. Truc não é dinheiro. Negócio, isso. Aquele negócio aí. Trem, exatamente, um trem. Deixa esse trem. Deixa esse trem. Não é da sua conta. Paula, não é da sua conta. Não é da sua conta seria ça ne te regarde pas. Aqui ce n'est pas pour toi, quer dizer não é para você. Tá? É um pouquinho diferente. Isso. Goût, je n'ai pas du blé ou je n'ai pas de blé. Et je n'ai pas de blé parce qu'on est dans une phrase négative. Si tu veux, tu pourras regarder la première partie où j'ai parlé de ça. La première partie de ce cours. Larga disso, oui André, c'est ça, exactement. Larga disso. Deixa isso pra lá. Très bien, c'est ça. Alors, ici, on va sur Paname ce week-end. Alors là, c'est très spécifique. Hein. Qui sait ce que ça veut dire Paname? On va sur Paname ce week-end. Trem é de mineiro. Oui, Elisabeth. Mais moi, je parle mineiro, je parle de Bahia. Ouais, peu importe. Ici, hein, de toute façon, nous sommes internationaux. Hein. C'est pour tout le monde. Repite a pronúncia de truc. Truc. Truc, truc, truc. Oui, Carmen, très bien. Paname et Paris. Donc, Paname, c'est on va dire le surnom de Paris. Paname, c'est le surnom de Paris.
D'accord? Donc, ça veut dire on va à Paris ce week-end. On va à Paris ce week-end. A gente vai para Paris. Non, je vais même mettre ça comme ça. On va sur Paris ce week-end. A gente vai para Paris. Très bien. Como dizem em francês, isso é falta de educação. En français, on va dire c'est mal poli. C'est mal poli. D'accord? C'est mal poli é falta de educação. D'accord? C'est mal poli. Je vais mettre ici entre parenthèses. C'est mal poli. É falta de educação. É mal educado. Alors, les amis, la dernière phrase. Vous vous êtes planté à cet exercice. Vous vous êtes planté à cet exercice. Por que Paname? Ah, Amanda, il y a une vidéo. Je pourrais mettre le lien si je trouve. Il y a une vidéo qui explique. Je ne sais plus. Je ne sais plus l'origine. Mais c'est le surnom de Paris. D'accord? Je ne sais pas le pourquoi. À Paname, tout peut s'arranger. Você se plantou. Isso. Planter, concentré. Non, Marina. Planter não é concentré. Tem dois vous. Sim, Ronaldo, il y a deux vous parce que ici, se planter c'est pronominal. Então, você se plantou, como diz. Se planter, c'est un synonyme. E aí, ninguém achou? Personne n'a trouvé? Qu'est-ce que ça veut dire se planter? Qu'est-ce que ça veut dire se planter? Não, não é parado. Apanhando não. Elisabeth, não é apanhando, mais o que? Tu t'approches. Alors les amis, personne ne sait cette dernière phrase? Alors je vais vous donner la réponse. Se planter, c'est un synonyme de se tromper. Se tromper, qui est errar. D'accord? Donc, vous vous êtes planté significa vocês erraram. Vocês erraram nesse exercício. D'accord? Vocês podem falar, par exemple, à quelqu'un pour lui dire qu'il est en train de commettre une erreur. Tu te plantes. Oh, tu te plantes carrément. Tu te plantes carrément. Você está totalmente errado. Tu te plantes carrément. Isso, Esmeralda, enganar. Très bien. Vous avez tout faux, exactement. Ok. Ok, mes amis, très bien. On a dépassé un petit peu le temps parce que j'ai pris du temps avec le contenu débutant sur les articles. Donc, il est déjà 13h15 et c'est l'heure de déjeuner pour moi. Je vais aller déjeuner. Je vais me faire une petite salade ce midi. J'ai passé un très très bon moment avec vous, comme toujours, n'est-ce pas? Alors, comme toujours, je vais vous dire la même chose. Mettez un petit pouce en l'air avant de sortir. Carrément, vachement, Livia. Oui, super. Oui, c'est la vidéo de carambolage, Carmen. Génial, bravo, c'est ça. Pour savoir l'histoire de Paname, il faut chercher la vidéo carambolage. Merci Isadora, merci Diana, merci d'être restée jusqu'à la fin. D'accord? Alors, je vous dis à demain pour de nouvelles études, midi pour le contenu débutant, midi et demi pour le contenu intermédiaire avancé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao!